Bom dia a todos. Na última aula nós trabalhamos com o assunto cartografia, mais especificamente com o assunto escala. E eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Questões de vestibular, especialmente da URGS. Hoje nós vamos corrigir essas questões. E se ainda restar dúvida, vocês podem me perguntar via fórum, que está aberto aqui no Moodle, ou até via e-mail, mas preferencialmente via o fórum, que está aberto exatamente para uma situação. Ok, vamos lá. URGS, um grupo multidisciplinar de técnicos executa um estudo de impacto ambiental para a construção de uma estrada que irá atingir área de preservação ambiental próxima à Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, próximos à fronteira oeste do estado, batalhões do Exército executam manobras de treinamento de combate. Para ambos os grupos, além dos objetivos específicos de cada atividade, em função da precisão almejada, torna-se necessária a utilização de mapas cuja escala apresente o maior grau de detalhe nas formas do terreno. Bom, então aqui no final ele já diz o que tem que ser feito, né? Escolher a escala com maior grau de detalhes. Aí fica fácil, porque nós sabemos que quanto maior é a escala, maior é o detalhamento. A maior escala dentre as presentes aqui, as apresentadas, é a letra A, 1 para 20 mil. Todas as demais são escalas menores, né? A menor delas, obviamente, é essa aqui, 1 para 1 milhão. Né? Maior escala, maior o detalhamento. Menor escala, maior a generalização, menos detalhes, embora, obviamente, a área representada seja maior. Bom, então a questão 11 de cálculo resolvida. Considere a escala baixa, observando que os intervalos na régua têm 1 centímetro. Qual é a escala numérica correspondente em um mapa? Escala numérica estão aqui apresentadas, vamos lá. Aqui nós temos 0, aqui 100, aqui 200 quilômetros. Mas a cada intervalo, então aqui até aqui temos o intervalo, está dizendo que isso vale 1 centímetro. 1 centímetro, então, corresponde a 50 quilômetros. Como resolver isso? É simples, né? Sempre usando aquelas formulazinhas que foram deixadas. Então aqui nós temos... não temos a escala, é isso que nós temos que achar. Né? O que é a escala? Escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. O D grande é quanto? Esse intervalo aqui, 50 quilômetros. 50 quilômetros. Divididos por, 1 centímetro. Então nós temos que escala é igual. Não esquecer que nós temos sempre que usar, né, a nossa escalinha, vocês não podem errar. Nós passamos de quilômetros para centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então vamos lá. Bom, já é a própria escala, porque 50 ou 5 milhões por 1 é 5 milhões. Claro, não é a escala. O que a gente achou aqui, segundo aquela formulazinha que eu deixei para vocês, isso é o denominador da escala. Então, a escala é 1 para 5 milhões, letra E, ok? Bom, vamos então à questão seguinte, que é a questão 16 da URGS, né? Também uma questãozinha da URGS. Vamos lá. No mapa do Rio Grande do Sul, cuja escala é 1 para 750 mil, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros. Qual é a distância real entre as duas cidades? Também uma questão relativamente fácil, né? Porque nós temos que achar o quê? A distância real, que é o Dzão. Então, Dzão é igual Dzinho vezes E. Sempre lembrando que aqui eu uso só o denominador da escala. Então, eu tenho 5 centímetros vezes denominador da escala
750 mil. A resposta aqui, então, 5 vezes 750 mil. 3.750.000 centímetros. Vamos transformar para quilômetros, já que a resposta é solicitada em quilômetros. O que, que a gente faz? 5 casas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 37,5 quilômetros. Resposta certa, letra C. Vamos lá, questão 17. Também uma questão da URGS. Para cada tipo de representação existe uma escala numérica apropriada. Assim, os mapas podem ser divididos em 3 categorias básicas: a escala grande, média e pequena. Bom, isso aqui tá a mais, né? Na verdade, nós temos que analisar aqui. Nós temos mapas topográficos, que são aqueles mapas que representam regiões, são mapas topográficos, focando no relevo. Representam basicamente as formas de relevo, as altitudes de uma região, né? Plantas urbanas, aqueles mapas que representam os bairros e as ruas de uma cidade. Planisférios, mapas mundi, né, que representam o planeta inteiro. E plantas arquitetônicas, as plantas de casas, né, as plantas de edificações, usadas pelos arquitetos. Então, nós vamos fazer uma correlação aqui, né? Mapa topográfico, essas escalas aqui, essa escala, esse intervalo de escala 1 para 25 mil, a 1 para 250 mil, que representa, por exemplo, uma região do Rio Grande do Sul, uma região de Santa Catarina, né? Então aqui, número 1. Plantas urbanas. Plantas urbanas, a gente pode pensar dentre essas aqui, essa aqui é 2. Planisférios. Não temos nada, que nenhuma escala que consiga atender um planisfério. Por quê? Porque para você representar a Terra inteira, que são 510 milhões de quilômetros, numa folha de papel, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem de mapa, né, de um planisfério. Vamos ver aqui, né, como temos aqui planisfério político, né, do Atlas, GeoAtlas, e vamos ver a escala dele. Pessoal, a escala 1 para 154 milhões, tá difícil de ver, mas aqui está a escala 1 para 154 milhões. Claro, nesta folha aqui, para que o globo inteiro apareça nessa folha, a redução tem que ser enorme, então a escala é muito pequena. Consequentemente, não temos aqui planisfério, vamos riscar. E plantas arquitetônicas, a maior escala. Qual é a maior escala? Essa aqui. Então temos a sequência 4, 1 e 2, letra B. Ok? Bom, vamos agora à questão 19, que diz o seguinte: sabendo que a Terra tem um raio médio de 6.371 quilômetros, e que um globo que a representa tem 25,4 centímetros, é correto afirmar que a escala desse globo corresponde aproximadamente a... Ou seja, um globo, né? Representa, portanto, a Terra inteira, né? Qual a escala desse globo? E isso é que pede a pergunta. Bom, aqui temos uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Aquela brincadeira que a gente fala, tem um pega-ratão. E realmente na época, né, em que essa questão apareceu na URGS, alguns alunos acabaram se enganando e não se tocaram, né, de uma situação que é a seguinte. Nós temos aqui o Dzão, que é dado, 6.371 quilômetros, que seria o tamanho real do raio. Tá? Esse é o raio da Terra. E que um globo que a representa tem um diâmetro de 25,4. Então, qual o meu Dzinho? O meu Dzinho é 25,4 centímetros dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque aqui ele fala em diâmetro, lá fala em raio.
raio é metade do diâmetro, correto? Então, o Dzinho que eu tenho que usar é 12,7 centímetros, né? Porque esse 12,7 é metade do diâmetro que corresponde ao raio. Feito isso, né, está resolvida a questão, somente aplicar a fórmula, porque nós temos o E igual a Dzão dividido por Dzinho, temos 6.371 quilômetros divididos por 12,7 centímetros. Raio e raio, né? E isso aqui vai nos dar 6.371, vamos transformar quilômetros em centímetros. Novamente, 5 casas, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, divididos por 12,7 centímetros. Isso aqui vai nos dar, vou colocar aqui embaixo, 50.165.354,33 alguma coisa. Bom, o que nos interessa aqui, né? É o número maior, né? 50 milhões e pouco, porque ele fala aqui aproximadamente. Então, obviamente, que a resposta correta é a letra muito bem. D. Vamos a outra questão, temos mais duas, que é a questão 23. Essa questão aqui, no mapa de escala 1 para 750 mil, duas cidades distam 14 centímetros uma da outra, né? Qual a escala aproximada de outro mapa em que essas duas cidades estivessem a 32 centímetros? Ora, pessoal, também não é difícil. Para que a gente calcule a escala nesse mapa, né, nesse segundo mapa, vamos primeiro achar os dados para essa primeira situação. O que a gente tem aqui? Nós temos a escala e nós temos a distância gráfica, né, que nós chamamos Dzinho lá naquela formulazinha. Não temos a distância real. Então temos que achar a distância real para depois calcular aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Distância real igual a Dzinho vezes E. Obviamente, lembrando que o E, nesse caso, não é a escala, é só o denominador na fórmula, né? Então eu tenho 14 centímetros vezes 750 mil. Isso aqui, 14 centímetros vezes 750 mil, vai me dar 10.500.000 centímetros. Essa é a distância real, né? Que isso aqui corresponde, na verdade, a 105 quilômetros. Então a gente sabe que a distância dessas duas cidades é de 105 quilômetros. Essa é a distância real e vai ficar em qualquer situação, né? Agora eu quero saber aqui, qual a escala do outro mapa em que essas cidades distam 32 centímetros. Pronto, então eu vou colocar aqui, escala é igual Dzão sobre Dzinho. Qual é o meu Dzão? 105 quilômetros. Ou, vou colocar em centímetros já, né? 10.500.000 centímetros, divididos pelo Dzinho novo, né? Que está dado aqui, ó, 32. Que já é em centímetros. Então aqui eu vou achar um resultado de 328.125 usando a calculadora, algo que vocês podem fazer sempre aí, né? Então aqui, qual é o aproximado, né? Ele diz aqui, ó, escala aproximada, letra B, 1 para 328 mil, ok? Vamos à última questão. A última questão, para um geógrafo foi solicitado o mapeamento de uma trilha ecológica em linha reta de 11 quilômetros, que será construído em um parque. Todo o projeto e mapeamento foi impresso em folhas de tamanho A4, dentre as escalas abaixo. Qual foi utilizado? Bom, aqui é fácil, é a menor escala, porque a menor é a que comporta maior espaço. Então, qual é a menor escala? 1 para 40 mil resolvido.